Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DVD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 2, lição da classe dos adultos, ou dos jovens, ou melhor, lição da classe dos jovens, que tem como título geral Jesus, o Filho de Deus. E nesta oportunidade, a lição de número 2 nos aponta João Batista preparando o caminho. Não é? É a lição de número 2, lição do dia 9 de janeiro de 2022. Nós estamos, como sabemos, na lição no primeiro trimestre de 2022. Estamos aprendendo esta preciosa lição da classe dos jovens, glória a Deus, nós estamos estudando nesse primeiro trimestre sobre Jesus, o Filho de Deus, no livro de João, do Evangelho que João escreveu. Na lição 1 nós aprendemos sobre conhecendo o Evangelho de João e hoje nós vamos estar aprendendo sobre a lição de número 2, sobre João Batista preparando o caminho. Nós vamos dar uma olhadinha primeiro quem foi João Batista, quem foi João o Batista, e assim sucessivamente, tá bom? Nessa lição, nesta oportunidade, eu quero agradecer a todos vocês, todos os jovens que nos acompanham aí no canal Rascunho da IBD. Estaremos juntos aí mais um trimestre caminhando. Os objetivos desta lição é a origem do precursor de Jesus Cristo, João Batista, apontar a mensagem do precursor e saber que a pregação de João Batista representava Jesus como verbo de Deus e que foi o último profeta do Antigo Testamento, ok? E assim vamos começar a nossa lição. Glória a Deus, ok? Na leitura bíblica em classe, na leitura proposta aqui, está Evangelho de Jesus que João escreveu no capítulo de número 1, versículo 6 até o versículo 8, versículo 15, versículo 16. Depois nós vamos para o versículo 24 a 27. Então vamos lá, só para entendermos direito. João capítulo 1, o capítulo é 1, certo? O versículo 6 a 8, depois o versículo 15 e 16, depois o versículo 24 a 27, ok? É isso que vamos aprender agora, Então, antes mesmo, nós vamos saber a origem do precursor de Jesus, vamos ver o fundamento, a fundamental importância do testemunho, para a implantação da expansão do reino de Deus, no seu relacionamento com as pessoas. Nosso Deus sempre revelou para o próprio ser humano para se revelar a sua vontade, Então, vamos lá. A origem do precursor de Jesus. Nós vamos ver um texto aqui, Lucas fala sobre as montanhas de Judá. No capítulo 6, capítulo 1, versículo 6, diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio dar testemunho para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Versículo 7. No versículo 8 está escrito: não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. João testificou que dele clamou, dizendo que era a voz, que ele era aquele que eu dizia: a quem vem depois de mim é antes de mim, porque foi o primeiro que eu. No versículo 16 está escrito: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. No versículo 24, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. No versículo 25, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta.
E no capítulo 26, João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das alparcas ou das sandálias, ok? Está aqui o texto bíblico e nós vamos ver aí quem era João Batista. João Batista foi um profeta, né, que veio preparar o ministério do Senhor, o caminho para o ministério do Senhor Jesus, o último dentre todos que anunciavam o Messias. Por isso ele é chamado de arauto do Messias. Então João Batista nasceu aproximadamente no ano 7 a.C. Ele era filho de um casal de idosos da família sacerdotal, a saber, de Zacarias e Isabel. Sua mãe era parente de Maria, a mãe de Jesus. Então, o termo empregado em Lucas capítulo 1, versículo 36, para descrever que esse era o parentesco sugêneres, né? Que significa da mesma família, ou seja, parente de sangue, né? Então, apesar de ser um termo que significa, tem um significado amplo, nós vamos observar que a maioria dos estudiosos acredita que ambas eram primas, Maria e Isabel eram primas, né? Isso significa provavelmente que João Batista e Jesus eram primos de segundo grau. Essas são possibilidades, ok? Depois, esse João, ele faz um anúncio, recebe-se um anúncio do nascimento de João, aliás, né? O anúncio do nascimento de João. Então, o anúncio do nascimento de João é um dos mais fantásticos já registrado nas Escrituras. Ele é possuído até mesmo pela semelhança com o anúncio do nascimento de Jesus. Os pais de João Batista eram judeus piedosos, tementes a Deus, e que guardavam a vinda do Messias. Então, eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Em um determinado dia, quando Zacarias estava exercendo suas funções, né, sacerdotais, ele recebeu a visita do anjo Gabriel. É o que está escrito. Então, o anjo do Senhor anunciou o nascimento do seu filho e indicou o nome aí para que fosse dado a ele, para que fosse chamado João. Lucas, capítulo de número 1, versículo 13. Né? Então, o anjo também disse a João Batista que seria repleto do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Lucas, capítulo 1, versículo 15. Então, diante do aparecimento do anjo, Zacarias ficou amedrontado, está escrito, que ele ficou meio que sem entender direito o teor dessas informações, de que o anjo estava passando. Então ele ficou diante dessa situação. Depois desse anúncio, sua resposta foi de incredulidade. No capítulo 1 de Lucas, verso 18, Zacarias foi sentenciado a ficar em silêncio, isto é, mudo, até que o menino nascesse. Eu vejo quando alguém morre, eu vejo uma anomalia de interpretação de texto aí, porque diz, terminando seus dias, voltou para sua casa. Quando alguém morre, coloca assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque quem voltou para casa foi Zacarias depois do seu ofício sacerdotal, não é? E ele estava literalmente vivo e restaurado da sua voz. Terminando seus dias, ele ficou uns dias no templo, e terminando seus dias de ofício sacerdotal, ele voltou para a sua casa, né? Literalmente. Então não tem nada a ver com morte aqui, só fazendo uma ressalva. Eu vejo sempre, se postar em rede social, quando alguém falece, mas esse texto não cabe nessa interpretação. Eu não vejo nenhuma possibilidade de que se coloque esse texto para alguém que faleceu, ok? Só uma observação aqui, sem querer gerar polêmica, ok? É só trazendo a coerência do texto e a exegese correta do texto.
Assim Zacarias foi sentenciado, ficou em silêncio e tal, até que o menino nascesse. Muito provável, essa condição de Zacarias, ela consistia não apenas na nudez, mas também na surdez. Vamos ver isso em Lucas capítulo 1, versículo 61. Então, eu sugiro que leia todo o capítulo 1 de Lucas. Ok? Além de tudo isso, quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel para anunciar o nascimento de Jesus, o anjo lhe falou que sobre essa gestação de Isabel, quando está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 36, diz: isto é que Maria fosse lhe visitar. Nesse encontro aí, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, João Batista saltou no seu ventre. Eu vou abrir o texto aqui para a gente fazer, para nós lermos, né? Você pode abrir a sua Bíblia aí e vamos lermos junto, acompanhar a leitura. Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo 1. Está escrito, verso 36. No verso 26 em diante começa o anúncio do nascimento de Jesus. No verso 36 está escrito assim: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este era o 6º mês para que aquele era chamado estéril. Então, no versículo 18, deixa eu ver, então, versículo, então, mês de gestação, tal. Então, diz que o menino pulou no seu ventre aqui. Aí no versículo 39, assim: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas de uma cidade de Judá, e encontrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Então seria Lucas capítulo de número 1, versículo 41, né? Diz que a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então esse encontro entre João e Jesus já estava acontecendo desde o ventre das suas mães, né? No versículo 5 de João, capítulo 1 de Lucas, verso 5, está escrito: existia no tempo de Herodes, um rei de Judá, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era filha de Arão. O nome dela era Isabel. Era ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente, não é? Em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambas eram avançadas em idade. Então, observe que começa a vir aqui à tona as bênçãos. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu do seu temor sobre ele. Versículo 3 diz assim: mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Né? E foi onde Zacarias, no versículo 18, ele disse a Zacarias: então o anjo do Senhor: como saberei isso? Pois eu já sou velho, minha esposa avançada em idade. E respondendo, o anjo do Senhor disse: eu sou Gabriel, que assisto no trono de Deus, fui enviado a falar-te. Eu estou lendo aqui a Bíblia: falar-te e dar-te estas alegrias de boas novas. Ele duvidou disso, e a Bíblia diz que ele ficou mudo. Versículo 20: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras. Estas coisas aqui era o nascimento de João. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhava-se de que tudo quanto demorava-se no templo. E saindo ele saiu, podia falar. Então entenderam que tiveram alguma visão no templo, e falava por aceno muito, e ficou mudo. E sucedeu, terminando os dias, ao texto aqui que eu falei, no versículo 22, a epígrafe do texto fala sobre o anúncio de João, e no versículo 23, saindo não lhe entendeu, não lhe podia falar. Entenderam que
que tivera alguma visão, ou seja, ele estava mudo. Então quando ele saiu de lá, ele estava mudo devido à sentença do anjo por não crer no Senhor, na mensagem que o anjo Gabriel trouxe sobre o nascimento de João, visto que ele era avançado de idade e a esposa também. Então ele duvidou e ele ficou mudo. E no versículo 22, ele estava saindo do templo, o povo pensou que ele estava tendo uma visão, né? Porque ele ficou muito tempo. Então ele falava por aceno porque ficou mudo. E no versículo 23 diz assim o texto: E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Então esse texto é muito usado quando alguém falece, se coloca esse texto dizendo que ele voltou para o céu e enfim, e não tem nada a ver. Zacarias voltou para sua casa vivo, não tem nada a ver com morte. Muito bem. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Ou seja, aí ela teve a criança. Glória a Deus. Então, o nascimento de João, o Batista, no tempo oportuno, Isabel deu à luz, né, conforme nós vamos ver, e na cerimônia da escolha do nome, Zacarias, seu pai, recuperou a voz. Inicialmente as pessoas estavam chamando o menino de Zacarias, mas o nome deveria ser chamado de João, conforme eu li no texto aqui de Lucas capítulo 1. Então, de forma sobrenatural, Isabel também anunciou que esse nome, o mesmo nome, antes de Zacarias, para que confirmasse e que foi escrito aí em tábuas, né? Então, todos esses acontecimentos trouxeram grande temor ao povo e tudo, de modo que ambas as montanhas da Judéia foram divulgadas as coisas que estavam acontecendo em conexão com o nascimento do João Batista, e assim todas as pessoas se perguntaram sobre quem seria aquele menino, não é? E depois nós vamos ver também sobre o nascimento de João Batista. Ele cresceu no deserto da Judéia, capítulo 1, versículo 80, aproximadamente no ano 26 depois de Cristo, e recebeu o chamado para exercer o ministério profético. Isso vamos ver no capítulo 3 de Lucas, verso de número 2. Então, alguns estudiosos têm sugerido aí que João Batista, durante seus anos de formação, poderia ter tido contato com os essênios, né? Os essênios formavam um grupo separatista do judaico que se observava a lei com rigor. Então, esse grupo vivia geralmente em comunidades reclusas no deserto, como os assentamentos, por exemplo, descobertos lá em Qumran, né? Vamos ver isso. Então, seja como for, a verdade é que foi uma experiência espiritual completamente diferente que fez João Batista desempenhasse aí sua tarefa especial, né? De preparar o povo, ou de preparar o Senhor um povo bem disposto. No capítulo 1, versículo 17. Então, desta forma, certamente ele recuperou com qualquer influência, ele rompeu com qualquer influência anterior, seja de Qumran, seja dos essênios, enfim. Então essas possibilidades são remotas. O que vale é o que está escrito na sacrossanta palavra de Deus. É claro que as possibilidades existem. Nós trazemos aqui justamente para o jovem se debruçar nos termos na lição e buscar conteúdo além desse que estamos trazendo aqui, ok? Logo no início do seu ministério profético, João começou a ser grandemente reconhecido como pregador do arrependimento. Por isso, tão logo um grande número de judeus se reunia para ouvir. Então a mensagem de João Batista era dura, mas era necessária, não é? Ele se posicionou de forma radical contra as normas judaicas, condenou o farisaísmo e os líderes religiosos, né? Todos aqueles líderes da nação, aqueles religiosos, como sendo uma raça de víbora. Para João, apenas ser descendente de Abraão não bastava. Era necessário um recomeço, um arrependimento genuíno, e assim muitos receberam dele no Rio Jordão o batismo do arrependimento ao confessarem os seus pecados. Então João Batista convocava um remanescente fiel dentre os povos judeus com um arrependimento sincero. Esse remanescente deveria estar pronto para receber a chegada
para receber a chegada de alguém muito maior do que ele próprio. Então João Batista anunciava claramente que ele era apenas um servidor, servindo de arauto. Ele era uma voz. Ele estava dizendo que o Messias estava às portas. João ensinava, avisava, enquanto que ele batizava na água, alguém viria após ele e batizaria com Espírito e com fogo. Isso significa que não haveria meio termo. O Messias traria salvação e juízo. Sempre quando essa palavra fogo aparece na Bíblia, ela é associada de juízo. Quase sempre, quase todas as comparações é apontada para juízo. Então este aqui é um deles. Ele vos batizará com Espírito e com fogo. Trata-se salvação e juízo, porque não existe amor de Deus sem justiça, ok? Então a severidade e a urgência da mensagem de João Batista pode ser anotada aí na sentença. E também agora está posto o machado na raiz da árvore. Ele já trouxe também a sentença. Aí está posto o machado na raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus capítulo 3, verso de número 10. Então a mensagem provavelmente era plenamente de acordo com o que havia sido escolhido por Deus, né? Para preparar o caminho daquele que em sua mão tem a pá, que limpa a eira, separa o trigo do celeiro, queima a palha com fogo inextinguível, né? Conforme Mateus 3,12. Então realmente a mensagem do último profeta antes do Messias não poderia ser diferente. Foi uma mensagem concisa e objetiva, sem rodeio, sem rodeio nenhum, sem arrodear, sem corta-volta. Ele foi direto e reto, né? Então João Batista exerceu seu ministério no deserto da Judéia, em Samaria, em Enom, perto de Salim. No capítulo 3, João, verso 23, aponta isso. Provavelmente seu período de atividade teve curta duração, mas foi bastante intenso. Ele passou seus últimos anos na região de Pérea, que pertencia à tetrarquia de Herodes, né? Ou seja, ao governo, ao cuidado de Herodes Antipas, que também foi seguido por discípulos e fiéis. A ele, João Batista ensinava regras práticas e objetivas de caridade, piedade e justiça, né? Então, quando vamos ver ainda sobre a personalidade de João Batista, ou precursor, o comentarista colocou aqui na lição sobre das montanhas de Judá, que eu também já falei, e o anúncio do anjo a Zacarias. O anúncio a Zacarias, também já tratei disso. E o cumprimento profético. Depois vem a mensagem do precursor, que é o que eu estou tratando agora, da mensagem direta, objetiva, concisa, sem rodeio. Não cortou volta, já foi direto ao assunto, direto ao ponto. Até porque existia uma urgência na mensagem, né? Uma urgência na profecia. E Jesus, ele fez referência que não houve profeta como João Batista. Ele era o último, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos atentar para isso, vamos ver que João Batista e o batismo de Jesus. Então, Jesus estava entre aqueles que receberam o batismo de João. A Bíblia relata que Jesus foi quem pediu para ser batizado. João até esboçou curta relutância, tentando por se considerar indigno de realizar a tal tarefa, né? No que diz respeito ao senhorio do Cristo, que era alguém que ele vinha anunciando há muitos anos, algum tempo, aliás, no deserto, e de repente aparece, e é ele que tem a incumbência de ser batizado. Jesus pediu que ele fizesse isso, né? Como era o texto em Marcos capítulo 11, capítulo 1, verso 10 e 11, aliás, Marcos capítulo 1, verso 10 e 11, está escrito assim: Tu és o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Em Mateus 3, versículo 13 a 15, a pregação, ele começa a anunciar a pregação, e ele diz: ao mesmo momento também, da mesma forma, o Espírito desceu sobre Jesus, e ele ouviu a voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, em quem eu tenho me comprazido, ou em quem eu me comprazo. Então era a confirmação do ofício de João. Glória a Deus. Então a personalidade de João Batista, como era? Os evangelhos, eles
nos fornece poucas informações pessoais sobre o João Batista. Porém, o pouco que é dito, podemos aí presumir que João Batista tinha uma personalidade forte e era vigoroso, algum contradizente com a própria singularidade da mensagem, ou seja, ele pregava o amor de Cristo, mas ele era muito tinha uma personalidade forte no que dizia, né? É claro que não se ouve falar que ele contendeu com ninguém, ele só era objetivo, duro naquilo que dizia, ok? Então João Batista se vestia de uma forma bastante simples e uma forma diferente, ou seja, ele usava vestes feitas de pelo de camelo e usava também cinto de couro ao redor dos seus lombos, ou seja, nós chamamos de cintura, né? Em Mateus capítulo 3, verso 4, o próprio Jesus fez menção ao fato de que João Batista não usava vestes finas. Jesus disse isso no capítulo 11 de Mateus, versículo 8. Então João também tinha restrições semelhantes aos nazireus, como a proibição de trocar em bebida forte. Isso tem levado muitos estudiosos a entenderem que João Batista era um tipo de um nazireu, um vitalício, ou seja, ele não era nazireu apenas de um método de voto, mas durante toda a sua vida, assim como Sansão deveria ter sido, né? Então, se imagina isso, né? Devido aos cuidados que ele tinha de cumprir tudo aquilo que era dito, não é? E que ele recebeu de incumbências, e assim sucessivamente. Então, a alimentação também de João Batista seguia uma mesma linha simples. Ele comia mel silvestre e gafanhoto, ou seja, alimentos que poderia ser encontrado no deserto. Claro que não podemos aí entender que esses dois itens consistiam em uma dieta do profeta, não, mas que refletia aí a evidência do seu modo de vida simples, que apresentava um protesto vivo contra tudo aquilo que ele anunciava. Então ele pregava o que vivia, não é? Então, qual é a semelhança que tem entre João Batista e Elias? A única dúvida que surgiu no templo de João Batista é que ele persistia até hoje, ou seja, a verdade é que João Batista não era Elias. Ele próprio esclareceu isso de forma enfática no capítulo 1, versículo 21 do seu evangelho, o evangelho que escreveu João 1, verso 21. No entanto, de forma figurada, ele pode ter sido identificado aí como sendo Elias, como ele próprio assim o fez, né? Em Mateus capítulo 11, verso de número 13, 14, e vamos ver também em Mateus 17, verso de número 12, e Marcos capítulo 9, no seu versículo 12 e 13. Isso significa que seu ministério profético e suas ações foram semelhantes ao ministério e às ações do profeta Elias, né? Isso fica bastante claro quando comparamos aí a profecia do profeta Malaquias com o anúncio feito por Gabriel, que ele prepararia o caminho do Messias, ou seja, no espírito do poder de Elias, Malaquias capítulo 3, verso 1, e Lucas capítulo 1, verso 7, né? No espírito e poder de Elias. Assim como Elias, João Batista denunciou o pecado, conclamou o arrependimento. Portanto, o modo característico do ministério profético de Elias seria revelado também no ministério de João Batista. Essa era a semelhança que tinha entre ambos. Depois, historicamente, vamos ver sobre a morte dele. Em dado momento, parece que João Batista levantou uma suspeita sobre Herodes Antipas de ser um líder aí, um tipo de movimento popular que poderia ter consequências imprescindíveis sobre as políticas. Então, aliado a isso, Herodes, sua esposa Herodias, ficou particularmente aborrecida com João Batista, e por ele ter denunciado irregularidade do seu casamento com Herodes, e por esse motivo ele acabou sendo aprisionado na fortaleza de Herodes, na Transjordânia, né? Herodes não estava disposto a matar João, mas um determinado dia Herodes Antipas acabou fazendo juramento à sua filha Herodia, que foi obrigada a entregar a cabeça de João Batista como um prêmio. Então, aproximadamente entre 27 a 29 depois de Cristo, diz a história que João foi decapitado, ok? Qual a importância de João Batista para hoje, né? João Batista foi importante porque o seu ministério
marcou o início do tempo do cumprimento, né, das promessas de Deus que havia feito a Israel no Antigo Testamento. Essas promessas falavam sobre a vinda de um rei, de um reino, a chegada de um Messias. Então, com base nesse entendimento, podemos destacar alguns pontos importantes. Primeiro, João Batista é o cumprimento das profecias feitas ainda no Antigo Testamento. Deste modo, o profeta Isaías e Malaquias falaram sobre ele. Isaías capítulo 40, verso 3, Malaquias capítulo 3, verso 1. Não é? E o próprio Jesus também declarou que ele era o profeta que havia de vir, tinha sido prometido em Marcos capítulo 9, verso 13 e Mateus capítulo 1, versículo 14. Não também deixando de citar Malaquias capítulo 4, verso 5. Seu ministério como sendo o último profeta concluiu a responsabilidade da revelação divina sobre a antiga ordem. Isso significa, fica claro nas palavras de Jesus. A lei e os profetas duraram até João Batista, né? Desde então, há um anúncio do reino de Deus. É anunciado o reino de Deus, conforme Lucas capítulo 16, verso 16 também. Outro ponto importante sobre a vida do Elias e a sua importância é que de forma muito simples, semelhante a Moisés, ele apenas avistou a terra prometida. João também foi o arauto que permaneceu no limiar do seu tempo, o tempo da chegada do reino de Deus. Ele vistou de forma muito próxima, porém não participou desta era em sua vida. Sua prisão serviu de sinal no início do ministério de Jesus lá na Galileia, conforme está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 14. Outro ponto importante, ponto importante da vida de Elias, de João o Batista, é que o próprio apóstolo lhe fazia referência sobre a veracidade da importância do seu ministério, o ministério de João Batista. Isso aconteceu, por exemplo, na pregação de Paulo. Paulo citou isso em Antioquia, lá em Atos capítulo 13, verso 24 a seguir, e em Atos capítulo 10, verso 37. Depois dos apóstolos, João Batista foi a pessoa mais importante que testemunhou de Jesus Cristo. Nesse sentido, ele desfrutou de um privilégio que nenhum outro profeta do Antigo Testamento alcançou. Outro ponto importante é que João Batista serviu de referencial para o seu ministério do próprio Cristo. Outro ponto importante é que a Bíblia não registra nenhum milagre feito por João Batista. Todavia, Jesus testificou que não houve ninguém nascido de mulher maior do que ele, colocando como o último e mais importante profeta da antiga aliança, conforme Lucas capítulo 7, verso 24 a 28 e Lucas 16, versículo 16 também. Então vamos entender, nós entendemos aqui que não são os sinais e os prodígios que fazem que alguém seja notável, mas sim o desempenho da tarefa que foi designada, foi lhe otorgada por Deus. Jesus declarou isso sobre João Batista justamente porque ele foi destinado a preparar o caminho do Messias, e isso ele fez muito bem. Outro ponto importante, Jesus falou que apesar de ser o maior nascido de mulher, o menor no reino de Deus deveria ser o maior que João Batista. Por isso Jesus estava se referindo ao fato de que João estava sendo privado de participar de forma íntima do seu ministério que estava acontecendo enquanto ele amargava o aprisionamento, não é? E assim sucessivamente. Outro fator importante é que João Batista teve a honra de contemplar a Cristo, não é? Quando ele diz assim em João 1:29, quando ele cita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro ponto importante, e finalizando aqui, João Batista, ele compreendeu muito bem a sua missão, mesmo durante o tempo em que seu ministério foi simultâneo ao de Cristo. Como também, como um bom arauto, ele permaneceu em segundo plano diante da presença do rei que havia chegado. João capítulo 3, versículo 22 a seguir. Então, em momento algum, João Batista tentou atrair a atenção para si mesmo, mas sim, ele mesmo disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. João cumpriu cabalmente o seu ministério para que foi enviado, ok?
Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue sobre a vida de cada jovem e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.